Olá, bem-vindos de volta ao nosso estudo cronológico da Bíblia. A gente chega agora num ponto crucial no livro de Jó. O debate teológico mais intenso da Bíblia simplesmente travou. Os amigos de Jó ficaram sem argumentos. O próprio Jó, exausto, mas firme em sua inocência, também já disse tudo o que tinha para dizer. O que resta é um silêncio pesado. E é exatamente nesse vácuo que surge uma nova voz, a última cartada da sabedoria humana, antes que o próprio Deus entre em cena. Para a gente entender bem o peso desse argumento final, vamos seguir o raciocínio de Eliú. Primeiro, a gente vai ver como ele entra na discussão. Depois, como ele redefine a ideia de justiça. Em seguida, a sua visão do sofrimento como um tipo de disciplina. E, por fim, como ele usa uma tempestade para falar da majestade de Deus, preparando o palco para a resposta divina que está para chegar. Então, depois de tantas rodadas de acusações, de defesas, o silêncio. E é aqui que entra em cena Eliú. Ele é o mais jovem de todos e até então só tinha observado. Mas olha, ele não vem com mais do mesmo. O discurso dele representa o clímax do esforço humano para tentar, com a lógica, decifrar o grande mistério do sofrimento. E a abordagem dele é bem diferente, viu? Ele não está ali para acusar Jó de algum pecado secreto, como os outros fizeram, não. O foco de Eliú é o outro. Ele vai direto no argumento de Jó e desafia a própria ideia de que um ser humano, qualquer ser humano, pode realmente entender e, mais ainda, julgar as ações de um Deus totalmente soberano. E a primeira grande cartada de Eliú lá no capítulo 35 é dar uma chacoalhada completa no debate. Ele muda o foco da discussão sobre justiça de um jeito que ninguém ali tinha sequer imaginado. A lógica aqui é quase um nocaute no debate. Eliú basicamente pergunta: Jó, você acha mesmo que o seu pecado fere a Deus de alguma forma? Ou que a sua justiça acrescenta algo a ele? A resposta que ele mesmo dá é um sonoro não. Deus é transcendente, é soberano. As nossas ações, boas ou más, não mudam a essência de quem Deus é. E aqui está a grande virada de chave. Eliú diz que sim, nossas ações têm consequências, claro, mas elas acontecem aqui, no plano humano. A sua maldade afeta outras pessoas. A sua justiça beneficia a sua comunidade. O debate deixa de ser sobre uma espécie de transação comercial com Deus e passa a ser sobre o impacto que as nossas vidas têm umas nas outras. Avançando para o capítulo 36, Eliú apresenta o seu argumento mais, eu diria, pastoral. É um argumento mais sutil sobre o propósito do sofrimento, que vai muito além da simples ideia de punição. Eliú nos dá uma lente nova para enxergar o sofrimento. Ele pergunta: e se não for só castigo? E se for o jeito de Deus falar com a gente quando nenhuma outra voz consegue furar o nosso barulho? Ele descreve o sofrimento quase como um megafone divino. É na aflição, diz Eliú, que Deus abre os nossos ouvidos. A dor se torna um canal de comunicação. E ele detalha esse processo. Primeiro, a aflição chega e nos prende, nos força a parar. Então, Deus usa essa pausa para abrir os nossos ouvidos, para nos instruir. E aí vem o convite, a escolha: ouvir e se arrepender, o que leva à restauração, ou ignorar o chamado, o que leva à ruína. Esse versículo aqui é a base de todo o argumento de Eliú. O tempo todo ele está lembrando a Jó que a sabedoria e os caminhos de Deus são infinitamente maiores que a nossa capacidade de entender. Tentar colocar Deus numa caixinha de causa e efeito é simplesmente um esforço inútil. Chegando no capítulo 37, o tom de Eliú muda de novo. Ele deixa a filosofia um pouco de lado e se torna um poeta. Ele começa a apontar para o céu. E não é à toa, uma tempestade de verdade está se formando no horizonte. E ele a usa como se fosse um quadro negro para ensinar sobre o poder incontrolável de Deus. Ele começa pelo som, o trovão. Não é só um barulho. Eliú o chama de voz majestosa de Deus. É um poder bruto, audível, que ecoa por tudo e que ninguém pode controlar ou mandar calar. E do poder estrondoso ele passa para a beleza silenciosa. A neve, ele diz, cai sobre a terra. Percebe? Até o fenômeno mais quieto e delicado não é um mero acaso da natureza. É uma ordem direta, um ato da vontade de Deus. O poder de Deus é tanto sutil quanto imenso. Eliú diz que o simples sopro de Deus já é o suficiente para congelar rios inteiros. Um simples fôlego que tem a força de paralisar o mundo, de transformar água em rocha. E por fim, a luz. O relâmpago que rasga o céu, enviado até os confins da terra. É a velocidade e o poder de Deus em estado puro. Uma força instantânea, que ilumina tudo e que está absolutamente fora do nosso controle. Eliú joga essas perguntas na cara de Jó. E na nossa também, né? Ele basicamente diz: Jó, você é exigindo respostas de Deus?
Por acaso consegue me explicar como uma nuvem funciona? Como o relâmpago brilha dentro dela? É um checkmate na arrogância humana. E aqui está a conclusão de Eliú, o grande paradoxo final. O Deus que comanda a tempestade é tão poderoso que é impossível para nós alcançá-lo. Mas, ao mesmo tempo, ele é perfeitamente justo e não oprime ninguém. Poder infinito e justiça perfeita. É com essa tensão que Eliú termina seu discurso. Bom, vamos então amarrar tudo isso e ver onde o discurso de Eliú nos deixou. Ele nos levou até a beira de um precipício, até o ponto máximo que a razão humana consegue chegar por conta própria. Em resumo, o que Eliú fez foi apresentar o caso mais sofisticado e completo da sabedoria humana em todo o livro. Ele desmontou a teologia simplista dos amigos e, ao mesmo tempo, humilhou o orgulho intelectual de Jó. E ele fez isso não com acusações, mas mostrando os limites da nossa compreensão. Ele preparou o terreno, levando Jó ao único lugar possível, o silêncio reverente. E a resposta para o brilhante argumento de Eliú é silêncio. Ninguém tem mais nada para dizer. A sabedoria humana esgotou seus recursos. Mas esse silêncio não é o fim. É aquela calma tensa que vem antes da verdadeira tempestade, o momento em que o palco está pronto para o seu ator principal. E a pergunta que fica é essa: se o melhor que a humanidade conseguiu fazer foi se calar diante da majestade de Deus, o que vai acontecer quando o próprio Deus finalmente falar de dentro do redemoinho? É exatamente isso que a gente vai descobrir na nossa próxima análise. Até lá!